Está começando mais um Talk da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde de uma maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Edma, não, pera, Edma, sabe o que eu esqueci? Agora a gente está no YouTube também, Edma, e a gente não tá maquiada e linda igual a Dani. Eu não tô não, minha gente, isso é um filtro, esse aqui é o... Ah, não acredito, Edma, a gente esqueceu disso. A gente tá no YouTube agora, Rafa? A gente está no YouTube, então você que está ouvindo a gente aqui no podcast, eu sei que você já está seguindo a gente na plataforma do Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo a gente, mas agora também, galera, entra no YouTube, tá? Porque nós estaremos lá e os episódios que vocês estão ouvindo também estarão em forma de vídeo com o áudio e também colocaremos cortes das partes bem interessantes, não as mais interessantes, né? Porque o episódio geralmente é muito interessante, todas elas, né, Edma? Então tem que escolher a parte mais interessante. A gente sempre se envolve com tudo, Rafa. Mas o que eu ia dizer sobre o YouTube é porque eu comecei meio que mexendo a cabeça, assim, dançando. E que eu também tô igual o William Bonner. Tu sabe como tá igual o William Bonner? Não. Só com a parte de cima. Então não tem problema, vocês vão ver bem do mesmo jeito, não tem problema. Tá bom, entendi. E a novidade? Aquela novidade lá. Do portal? Site. Isso. Site. Tá. Agora a gente tem um site, galera. Você consegue acessar o nosso conteúdo de forma organizada, rápida, direto ao ponto. Então visite, por favor, é muito importante pra gente. E, em breve, mais formas de conteúdo. Você só recebiam o conteúdo de saúde por forma de áudio, agora você já tem o vídeo, muita coisa escrita em breve, pessoas diferentes, novas, muita novidade. Acesse www.talkdasaude.com.br. É isso, gente. E, obviamente, todos os feedbacks são super bem-vindos, como sempre foi aqui no Talk da Saúde. Então, deixe seu comentário pra gente nas redes sociais, Rafa Brandão ou Edma Alves, ou no Talk da Saúde mesmo. Mas vamos entrar no episódio, né, Edma? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante nas nossas vidas, pois as nossas vidas são construídas desse assunto, que são hábitos. Mas, Edma, por que a gente vai falar sobre isso mesmo? Porque eu quero saber, super grande, cheia de hábitos. Tem um livro sobre isso. Todo mundo é cheio de hábitos, não sou só eu. Não existe pessoas que não têm hábitos. Verdade. E por que a gente faz o que a gente faz? O que está por trás de um comportamento repetitivo? Né? Como a gente fala tanto quando a gente quer mudar ele, né? Ele vira muito assunto quando a gente quer mudar. Mas a gente também tem que valorizar os hábitos bons que a gente tem, entender, vincular eles com coisas melhores ainda. Então a gente vai entender, na verdade, vai conversar sobre todo esse ciclo que não deveria, pelo menos, ficar marcado só como uma coisa, hábitos ruins, coisas ruins que eu faço. Não é muito nosso enfoque do talk ficar focando demais no lado ruim das coisas. Então vamos conversar sobre hábitos, entender um pouco mais sobre ele. E para isso a gente convidou uma pessoa que já vem estudando isso por muito tempo e finalmente chegou a hora dela falar. Ela já esteve aqui falando sobre outro assunto que também é uma estudiosa, mas hoje ela vai brilhantar a participação falando sobre isso. Daniele Moraes, mais uma vez, bem-vinda ao Talk da Saúde, agora numa versão podcast ao vivo no YouTube. Ao vivo não, só gravada, mas seja bem-vinda a mais um Talk da Saúde. Ai, como eu amo estar com vocês e conversar com vocês. Foi quase uma trilha da Xuxa agora, né? Foi. A gente faz não adianta, a gente já desistiu de combinar a entrada, porque a gente sempre fala coisas que não deve. Mas, Daniele Moraes, por que você está aqui no Talk? Quem é a Daniele? E por que hábitos entrou na sua vida? O estudo de hábitos entrou na sua vida? Eu vou começar logo desconstruindo quem eu sou. A gente percebe que normalmente quando a gente fala sobre quem eu sou, eu falo, eu sou fisioterapeuta, eu sou... Não, eu sou a Dani Moraes, mãe de um cachorro, que daqui a pouco vocês vão ouvir os latidos e tá tudo normal, essa é a vida. Mãe de plantas, algumas mortas hoje em dia, outras que estão tentando sobreviver e a gente segue com a vida, né? É assim. Mas eu sou uma pessoa extremamente intensa, de sorriso fácil e curiosa. Eu acho que é nisso que entra o hábito e ciência comportamental. Legal. Você sabe, se alguém perguntar, você conhece o nome de onde? De algum curso? Com certeza. Verdade.
É verdade. Essa sou eu. Me coloco como um eterno aprendiz. Eu acho que é uma grande capacidade e habilidade humana que a gente pode buscar, e isso nos torna mais confiantes e, enfim, é a construção da vida. Acho que se Legal, baseia Dani. na educação. Legal. E alguma Mas coisa eu te também chamou? sou fisioterapeuta. Geralmente é horário comercial mais, né? Né? Muito bom. A Dani veio aqui no Toque da Saúde a primeira vez, naquela época, lá atrás, que a gente ainda era live pelo Instagram, lá no começo. E ela falou sobre respiração. Então, acesse nosso portal e ouça esse podcast, que foi bem interessante, tem muita dica prática boa. Mas, Dani, como é que o hábito entrou na sua vida? Eu vou falar na minha vida, como é que eu olhei para a mudança de hábitos, né, de uma forma, assim, um pouquinho mais profunda. Foi lendo um livro, obviamente. Aquele livro... O Poder do Hábito, gente, não é possível que ninguém tenha ouvido falar desse livro. Então ele entrou, ia ser esse mesmo, ele entrou na minha vida dessa forma. E você, como ele entrou e qual foi o despertar para que você olhasse com atenção e visse sentido incorporar isso daí nessa rotina e na dos seus pacientes, provavelmente? E é exatamente isso. Eu acho que, principalmente, começa com a minha experiência, né? Eu acho que tudo que eu vivo e eu tenho vivido, principalmente aqui nessa pós-pandemia, eu acho que transformou muito a minha forma de enxergar as coisas, da forma como eu posso ajudar mais meus pacientes, né, a alcançarem esses objetivos em saúde. Mas comigo começou na pandemia, onde eu entrei num processo, né, realmente depressivo, e eu comecei a buscar não só me ajudar, mas buscar entender como o comportamento ele é moldado pelo ambiente. Então, a ciência comportamental e a economia comportamental, ela veio, acho, dos meus estudos e das minhas buscas. Então, eu comecei buscando sobre mim, e isso foi reverberando, acho que em todas as áreas da minha vida. Inclusive, acabava reverberando na minha casa. Eu acho que todo mundo aqui em casa está se alimentando melhor, está fazendo mais atividade física, porque eu estou buscando isso. Não tem como. A gente é gravado, mas hoje é Dia Internacional da Saúde, né? Então não tem como a gente não falar sobre isso, né? Então Ontem é incrível como física. isso. Pois é. E é muito engraçado porque tem uma passagem bíblica que ela fala assim: o bem que fazemos, nós não fazemos. O mal que nós não queremos, nós fazemos. É isso que a gente faz com a nossa vida constantemente. A gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? A gente tem a consciência na maior parte das vezes. Mas por que a gente não faz o que a gente sabe que é bom pra gente, né? Então isso me gerava, e eu passei por muito tempo, e principalmente na pandemia, minha saúde não estava boa, minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde espiritual, minha saúde social. Eu fiz um curso ano passado e eu estava com pessoas de áreas completamente diferentes da minha, né? E a gente tinha que montar um experimento, e eu comecei a falar: não, mas você é saúde, tipo, a menina que trabalhava com contabilidade, saúde financeira, você, saúde, Aí ela fez: você vê tudo saúde, né? Eu fiz: vejo. E isso me fez refletir, cara, tudo é saúde, né? Nem chegou na pergunta, mas eu já tô falando que, né? Já sei que vai rolar a pergunta da saúde, porque eu sei que eu assisto todos os podcasts e todos perguntam da saúde. Vai. A gente vai mudar aqui, tô brincando, vai ter. Então foi assim que entrou, né? E isso me fez buscar cada vez mais e entender. É uma coisa que vocês já se perguntaram, assim, por que as pessoas elas fazem resoluções de ano novo, por exemplo, para ir à academia, né? Quando elas poderiam começar a qualquer momento, a qualquer Verdade. Você leu meus hora. pensamentos, Dani. Por que a gente precisa desses marcos cronológicos para ter, primeiro, a intenção de estabelecer um novo hábito? Por que você acha que é tão importante a segunda-feira, o ano novo, depois disso, depois daquilo? O que você já leu, assim, sobre isso? É engraçado que eu estou fazendo um curso de ciência e economia comportamental, né? Até porque a gente sabe que os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia são 2 psicólogos, então faz muito sentido o estudo. E a minha professora, né, a Flávia, que é uma grande cientista comportamental aqui no Brasil, acho que foi uma das primeiras que trouxe, e ela comenta que essas resoluções de ano novo, elas não passam de um nudge, né, que é um nudge comportamental. Então, não existe tradução específica, né, mas é como se fosse aquele empurrãozinho para que você faça, né, algo, mas
sem que você seja obrigado a fazer. Mas, assim, antes de entrar em ciência comportamental, a gente precisa entender que pode ser difícil ser humano, quanto é difícil ser humano, né? E como todos nós podemos fazer isso melhor. E o fazer isso melhor é ser humano melhor, no nível mais profundo. Tem uma frase que, no livro da Kate Milkman, o How to Change, né, o Como Mudar, que eu acho que o prefácio está falando sobre ela e fala que todos nós lutamos para alinhar aquilo que fazemos com aquilo que queremos, né? Eu acho que essa luta e essa frase é exatamente o que constrói a gente, né? Se você pensar, né? Algum dia você tentou fazer uma grande mudança na sua vida, sei lá, ser mais produtivo, treinar para uma maratona, poupar e investir dinheiro para aposentadoria. A gente sabe que o que tem mais é conselho na internet. E por que a gente não consegue? Cara, isso é muito tenso, né? Tu tem essa resposta, Dani? Por que a gente não consegue? $1 milhão. É porque eu já ia parar de gravar aqui, vamos conversar em box. Depois eu passo o Pix, brincadeira. Mas é entender que, graças a esse interesse crescente, né, das pessoas em relação à ciência comportamental, à mudança de hábito, principalmente nessas últimas 2 décadas, que houve uma explosão de pesquisas, né, informações novas, com técnicas que estão, né, amplamente recomendadas, mas nem sempre nos ajudam a mudar. Então, o meu questionamento é por que essas ferramentas, essas técnicas que são projetadas para incentivar as mudanças, elas fracassam com tanta frequência? E uma das respostas é porque mudar é difícil, a gente precisa entender isso. E o que acontece é que a sociedade nos disse há muito tempo que ano novo é o momento perfeito para começar de novo. Que nunca ouviu já, novo ano, novo você. Cantaram muito bem. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse marcado esse podcast há 2 meses atrás, eu falaria que o poder do recomeço, esquece, mata ele. Mas estudando mais sobre ciência comportamental, e principalmente no livro lendo os artigos e tudo, a Kate Milkman, ela fala do efeito recomeço. Recomeços, eles parecem capazes de inspirar mudanças significativas. E esse é o poder do bom ano novo. Eu acho que a ideia é que a gente tem usado de forma muito pobre essa estratégia, né? O que acontece é que as pessoas, elas se sentem especialmente impelidas a mudar, né, por terem a sensação de que um novo recomeço, né, um recomeço lhes foi oferecido. Então, no livro, a Milkman fala, né, que o ano está repleto de oportunidades adicionais, não é só o ano novo. Então, nos vários estudos que ela colocou, ela mostra que pessoas fazem novas resoluções após os seus aniversários, feriados e segunda-feira. Se você fizer uma experiência comportamental no seu Instagram hoje, você perguntar qual é o melhor dia de começar uma dieta, segunda ou quinta? Todo mundo vai falar segunda. Segunda é o dia de começar algo novo. Então, a ideia é que as pesquisas que ela vem desenvolvendo mostraram que as pessoas, elas são mais propensas a visitar a academia em datas de recomeço, como essas. Sendo que a gente precisa usar essa estratégia para modular, mas não é só isso. Então, o tempo para uma mudança de hábito, ela pode ser bem sucedida, mas ela não se baseia apenas no calendário, em grandes mudanças na nossa vida, né? Eu falei em relação às segundas-feiras, aniversários, mas a Wendy Wood, que é incrível, eu sou fã dela, inclusive eu sou amiga dela do Instagram, ela me segue, desculpa. Olha, que legal, sério? Cara, a gente não tem gabarito para ter você como convidada, Dani. Caraca, desculpa, cara. mas uma bosta de Instagram, né? Porque ela tem 3 mil seguidores. Gente, uma mulher dessa tem 3 mil seguidores. Eu tenho mais seguidor que ela, não existe. Pessoas que estão ouvindo, sigam Wendy Wood, por favor. Ela tá no Instagram, ela posta diariamente matérias incríveis, inclusive no Twitter, no LinkedIn, e é isso, ela não tá me pagando nada. É Wendy? Eu sou fã. Wendy, Wood. É do Bons Hábitos, Maus Hábitos. Ela é autora. Ela é grande, acho que a maior pesquisadora. Eu tenho esse livro, né? Eu comecei a ler e não sei o nome dela. Nossa, meu Deus. Inclusive, minha amiga, depois eu li pra brincadeira.
O que a Wendy falou? Ela fala que o mudar hábitos, ela também significa interromper sua rotina. Então, o que acontece? Pode ser mais eficaz adicionar novos comportamentos ou remover indesejados quando grandes mudanças na sua vida está acontecendo. Por exemplo, você muda de emprego, ou você muda de casa, ou se muda para um novo país, um novo estado. Então, essas mudanças, né, que geram uma ação física, elas, inclusive, são mais propícias. Então, são também novos recomeços, para que você consiga fazer com que a formação de um novo hábito ou a remoção de um indesejado, ele tenha uma continuidade. Então, tudo isso prova que apenas que os recomeços, eles são momentos em que as pessoas, elas empreendem mudanças naturalmente. Um belo exemplo no livro do Como Mudar é que ela desenvolveu um projeto, eu acho que foi para os funcionários, não me lembro qual foi a empresa agora, mas ele era sobre poupar dinheiro. E o estudo foi que quando eles começaram a inserir esse hábito para os funcionários depois dos seus aniversários ou no início da primavera, eles tiveram de 20% a 30% a mais de resultado. Então, 20% a 30% dos funcionários aderiram a um programa de poupança, né? Pensando na aposentadoria. Então, ao lembrar as pessoas um recomeço futuro, a gente consegue tornar as oportunidades de mudança de comportamento mais atraente. Mas aí é a ideia. Um novo começo por si só não é suficiente. Afinal, a maneira, né, que a maioria das resoluções de ano novo mostra que não dá certo. Um estudo em 2016 mostrou que 41% dos americanos eles fazem resoluções de ano novo, mas apenas 9% eles sentem que foram bem-sucedidos para manter suas resoluções. Numa outra pesquisa de opinião, feita em 2007, mostrou que 1/3 das resoluções de ano novo dos norte-americanos ele cai por terra ao final de janeiro. E 4 em cada 5 fracassam totalmente. Isso é muito assustador. Ao mesmo tempo que a gente entende que o efeito recomeço é algo que a gente pode utilizar. Então, eu corroboro muito com a ideia da Milkman. Eu acredito, sim, nas resoluções de ano novo. Acredito que são uma ótima estratégia. Eu acho que só de você se colocar em jogo, eu acho que já faz sentido. Eu querer mudar, eu me colocar no jogo. Eu acho que isso já cria um movimento para a mudança, né? Então, a gente precisa lembrar que, com muita frequência, a sensação de que mudar ela é difícil, de que mudar ela é desafiador. Quantas vezes a gente já tentou começar a pensar, não vou nem tentar, já tentei antigamente, não deu certo, eu fracassei, então não tenho nem mais motivação, não quero tentar. Então, entender que existem barreiras no nosso comportamento é o principal. E a barreira é simples, porque fazer as coisas certas muitas vezes não traz satisfação a curto prazo. A gente pode falar, mas quem que você quer ser daqui a 5 anos? Uhum. É muito difícil, não é fácil. Sim. Então, muitos comportamentos desejáveis, eles não têm recompensa imediata. Então, se você começar a correr pela primeira vez, provavelmente vai ser extremamente difícil a primeira semana, a segunda semana, e os benefícios eles não vão ser aparentes tão rapidamente. Então, essa falta de gratificação imediata, ela pode ser desmotivadora. Então, por outro lado, se eu sentar no sofá, assistir lá uma maratona, uma série do Netflix, traz a recompensa imediata. É na hora. Recompensa piscando. Tá aqui. Instagram. Então, os economistas chamam essa tendência, né, que favorece, né, as tentações que trazem gratificação instantânea em detrimento de recompensas a longo prazo, de viés de presente. Então, embora, né, o nome comum que seja impulsividade, né, que é universal. Então, as coisas que eu sei que eu devo fazer, como ir malhar, ou depois de um longo dia de trabalho, por exemplo, não vai trazer a gratificação. Primeiro que eu vou estar sem energia, eu vou estar cansada. Então, a primeira coisa é entender que a recompensa pela formação de hábito, ela precisa ser instantânea. Porque o que acontece? A gente está falando sobre o sistema da dopamina.
que é um dos neurotransmissores que desempenham um papel fundamental no reforço do comportamento, na via de recompensa do cérebro. Então, ele vai operar em questões de segundos. Então, dada a curta linha de tempo da dopamina, eu acho que foi no livro da Wendy Wood, ela fala que estratégias que dependem de recompensas, né, de longo prazo, como, se você fizer a teu exercício do dia, no futuro é um bom você exemplo. pode ter... Cara, ou então... poupe para sua aposentadoria. Ela mostrou que empresas faziam um programa de recompensa que se você fosse semanalmente, se você fosse para a academia todos os dias, você tinha uma recompensa, sendo que assim, depois, e não antes, ou então durante. As pessoas não conseguiam criar hábitos. Isso. Ô, Dani, não era. Será não, né? Você que está estudando sobre economia comportamental, esses meios, então, poderia ser um exemplo de recompensa imediata. Esses aplicativos, por exemplo, o Strava, que ele gamifica a experiência da pessoa e dá pontos para você trocar em outros lugares. Isso seria um exemplo de recompensa imediata? Tem um aplicativo que ele é totalmente baseado na economia comportamental, que nesse momento eu não estou lembrando do nome. Não, depois a gente bota. Enfim, mas hoje tem um livro, lá vai eu, né? Esse livro aqui, ó, do Neil Hooker, que ele fala exatamente sobre isso, como construir produtos e serviços formadores de hábitos. Hoje o que a gente mais vê são os aplicativos, ele mostra exatamente tudo isso aqui, né? Até porque o celular e a rolagem lá, enfim, as notificações são grandes distrações do nosso dia. Inclusive, das resoluções de ano novo é você passar menos tempo no celular. E graças ao sistema, principalmente, eu não sei se outros têm, mas o iPhone, né? Ele mostra quanto tempo você passa, né? E mostra quais as plataformas, né? O tempo que você passa nas plataformas. E foi assustador a primeira vez que eu olhei. É mesmo? Você fica, eu não tenho tempo, né? Meu dia é muito corrido. É quando você olha, está 4 horas. Às vezes eu passei 4 horas no celular. Quando? Qual foi esse tempo? Porque eu não tenho tempo. Né? É muito louco, né? Tem 2 psicólogas, acho que é a Fishback e Woolley, eu acho, se eu não me engano. Elas descobriram que incentivar as pessoas, né, para encontrar diversão nas atividades saudáveis, ela conduzia a resultados mais significativos. Então, levava à criação de uma rotina de exercícios por mais tempo, assim como comer e se alimentar mais saudável. Então, a gente precisa parar de superestimar a própria força de vontade. Quem nunca ouviu? Mas você precisa ter força de vontade. Não é sobre força de vontade. Até porque depois de um dia de trabalho, você chega em casa, você tem que limpar a casa. Eu não tenho filho, mas eu tenho um cachorro, eu tenho que passear com o cachorro, eu tenho que limpar o cocô do cachorro, eu tenho que trocar a comida do cachorro. Imagina quando é uma criança. Então, no final do dia, eu tenho que olhar para minha cara, minha energia, minha força de vontade, que se esvaiu ao longo do dia, e dizer, preciso ter força de vontade. Força de vontade não é suficiente. Legal. Então, uma das coisas é a gente reconhecer que a gente tem dificuldade para fazer aquilo que é desagradável no presente, e que, então, a gente precisa procurar outras maneiras para tornar essas atividades prazerosas. Falando sobre mim, uma das atividades, né, principalmente nessa pandemia, eu estudo saúde, eu busco isso, eu vendo isso, porque eu falo isso para meus pacientes e eu me sentia uma hipócrita sentando na cadeira do outro lado e falando, você tem que fazer atividade física, e eu não tá fazendo o quê? Nada, né? Estava obesa, com a saúde mental prejudicada. Então, isso foi uma das minhas falas com a minha, uma das sessões de terapia com a minha psicóloga, tipo, eu me sinto uma impostora, eu sento do outro lado aqui da cadeira, eu tô olhando para o paciente e digo, o que se passa na cabeça dessa menina que tá falando para mim uma coisa dessa? Então, na hora que eu fui voltar, o que eu fazia em movimento, que era gratificante quando eu era criança? E nadar, para mim, sempre foi uma coisa... enfim, sempre foi minha terapia, minha meditação, antes de eu saber que era terapia, sabe assim? Então, eu voltei a nadar. E esse foi o meu estímulo, a gente fala às vezes de gatilho, né? Para voltar às coisas que eu gosto. Porque movimentar, para mim, nunca foi um peso. Nós somos seres humanos, somos seres sociais, mas eu sou extremamente social.
Eu entrei na fila 2 vezes de acessibilidade. Então, ir à academia, para mim, era maravilhoso. Eu treinava 1 hora, na outra hora eu estava aqui conversando com todo mundo na academia. Isso era, para mim, é ótimo. Eu sempre gostei de estar em grupos, eu sempre gostei de atividades. Eu amava natação. E eu passei 23 anos longe de natação. Desde que meu pai faleceu, eu não tinha nadado. Aham. Isso me trazia muitas memórias afetivas, mas positivas. E quando eu ativei isso, eu consegui, né, resgatar na minha memória. Durante uma sessão de terapia, eu fiz, cara, é isso. Eu preciso voltar. Esse vai ser o meu estímulo, o meu gatilho para poder ativar as outras coisas que eu quero. E é tanto que eu comecei a fazer, eu nunca tinha feito Tai Chi Chuan. Eu amo agora, eu amo. Sabe aquela pessoa que fala, faz Tai Chi Chuan? Faz. Maravilhoso. Eu chego a 155 batimentos por minuto. Não é moleza. Um beijo pro meu professor Bruno. Você Tá na minha fila de atividade, tá na fila. incrível, mas é só porque eu me propus a experimentar, mas antes veio o gatilho, que foi a natação. Ah, legal. Sim, Então você está ela- dizendo, para mudança de hábitos, a importância daquele gatilho não, a importância do sistema de recompensa ser ativado para te manter uma rotina. Então, uma das sugestões que você dá é a gente buscar coisas que nos causavam prazer. Sim, em algum momento. Exatamente. Tá, e acredito que tenha Exatamente crianças que nunca foram ativas. Então, ela vai ter que experimentar outras coisas, obviamente, né? Então, mas prazer Isso. é algo que tem que ser, digamos assim, um pré-requisito. É uma Legal. das estratégias que a gente pode usar. Quem tem alguma convivência com criança sabe, se não for divertido, a criança não participa. E isso me trouxe até umas lembranças. Eu me lembro na época da faculdade, a gente estava prestando uma cadeira, acho que era na clínica escola de pediatria, 10 adultos, uma criança, a gente tinha que fazer um atendimento para ela. Ela não queria fazer, óbvio, né? Uhum. O que eu queria? Eu sempre fui apaixonada por criança. Óbvio que eu não entendi ciência comportamental naquela época. Eu era uma retardada. Brincadeira. Não. Mas a minha ideia, vou deixá-la à vontade, né? Peguei todos os brinquedos da clínica escola, botei lá e a gente foi desenhando as brincadeiras de acordo com os objetivos em saúde que a criança precisava. E isso só me trouxe à tona depois dos meus estudos. E eu fui desenhando o que eu ia falar e eu fiz, cara, faz muito sentido isso, né? E embora a gente, né, nós adultos, a gente tenha uma certa medida, né, no nosso circuito neural, melhor do que as crianças, para adiar um pouco essa gratificação, nós basicamente somos programados para ser da mesma maneira, da mesma forma. Apenas a gente não reconhece isso. E o que acontece, um grande exemplo também, é que a Mickman, no seu livro, ela fala que estava fazendo doutorado e estava num período bem, né, atribulado da vida, sem tempo, ela não estava conseguindo manter a prática de atividade física. E ela estava, né, ansiosa porque ela queria fazer, e ela conversando com o marido dela, na época noivo, ele, cara, você é engenheira, inventa alguma coisa, né? E foi aí que ela começou a tentar pensar, né, o que ela podia fazer. E ela amava ler os livros de Harry Potter. O que ela fez? Gratificação. Eu vou à academia, só vou escutar, né? No caso, ler os capítulos, né, do livro que eu amo. No caso, ela colocou em audiobooks, quando eu estiver na academia. Então, a recompensa imediata para iniciar a prática de atividade física dela foi ouvir os audiobooks. Ela só ouvia e só ia saber do próximo capítulo que ela ia passar do livro quando ela estava na academia. Ó, que legal, hein? Então, essa estratégia, né, ela deu o nome de agrupamento de tentações. Então, é a mudança inicial, né, para integrar um novo comportamento na sua rotina. Ela é muito difícil. Ela pode até ser artificial, porque imagina, ela indo para a academia com fone de ouvindo o Harry Potter. Mas a ideia é que a gente consiga tomar esse sentimento, né, estranho e até desconfortável como um sinal de que a gente está desenvolvendo o hábito. Mas tenho certeza que para ela, aquele momento de estar ouvindo era extremamente gratificante, né? Tem uma outra professora, eu estou fazendo um curso em Yale, e ela fala que ela sempre gostou desses programas de televisão, assim, bem BBB. Bem bobo. E ela disse que ela gostava,
Mas aí ela colocou um empilhamento. Ela fez vou andar de bicicleta enquanto vejo. Então, é essa ideia, né, da mesma ideia do agrupamento de tentações. Ela transformou uma coisa que ela gostava e que ela se sentia culpada porque para ela era perder tempo, estar assistindo um programa bobo de televisão, mas que era uma coisa que dava prazer a ela. Então ela fez, vou fazer atividade física no momento que quero ver o programa de televisão que eu gosto. Então, resumindo, né, o tempo ele é importante para manter o bom comportamento. Então, um novo hábito ele precisa com passos menores acontecer. E a gente precisa entender essas relações para poder construir e solidificar esses hábitos. Legal, hein, Edma? Edma, eu tenho uma sugestão de mudança de hábito agora, já que a Dani puxou esse gatilho aí da bicicleta. Pode falar. O que você acha da galera? Eu vou editar essa parte. Por quê? Não. Tô filmando. Brincadeira. Eu tenho uma sugestão de mudança de hábito da galera que está ouvindo o Toque da Saúde aqui, sabe que a importância do movimento nas nossas vidas, afinal nós somos professores de educação física, Dani fisioterapeuta que também trabalha com movimento. O que você acha, Edma, das pessoas assistindo aquele programa favorito, Big Brother, ou novela, ou o Stories. Ou a gente no YouTube. Ou a gente no YouTube. Boa, Edma. Isso. Ela vai criar o hábito de ouvir isso tudo sentado no chão. No chão. Massa! Alô. É isso. Boa, ou em pé, trocando de posição várias vezes, quando num pé, no outro, também vale, Rafa. Não pode ficar sentada no conforto. É isso então, galera. Tá lançado o desafio, hein? Rafa, nessa sua fala, eu venho pensando muitas coisas. Muitas dessas coisas aí a gente já viveu. Eu já vivi, né? Eu sou uma pessoa que... Eu entrei em 2 faculdades e não continuei em nutrição por vários motivos, mas um deles eu já me via como não sendo exemplo daquilo. Então eu já meio que cortei, entre aspas, do início, assim, a possibilidade de trabalhar com aquilo. Quando a professora falou que não podia cerveja, né, na dieta. Ela falou isso. Eu falei, não tem condições. Que isso? Tá louca? Isso não é pra mim. Daí eu cortei a faculdade, em vez de cortar a cerveja. Brincadeiras à parte. Essa ideia do recomeço, né, que você falou, que a gente vai mudando de opinião, né, com as coisas. É engraçado, a gente vai escutando outros pontos de vista, umas ideias. Eu sempre brinquei que a gente fazia, assim, as pessoas se fantasiam para fazer atividade física, tem toda a roupa, né? Tem que ter a roupa tal, tem que ter o tênis tal. E aí, até o dia que eu ouvi uma psicóloga falando que o ritual de você se vestir, era muito importante para você se preparar para um novo hábito. Eu falei, caraca, olha, um tapa na minha cara. Eu sempre achei que não tinha motivo e tal, e realmente motiva as pessoas a estabelecerem um novo comportamento. Então, a gente vai estudando. Mas sobre o recomeço, o que eu pensei? Eu acho que a gente é muito ruim em criar metas, em planejar nossos objetivos. E aí tem um acrônimo muito famoso, que é o SMART, que veio para ajudar muito a gente. Mas por muito tempo a gente era muito ruim. A gente falava, eu não faço nada e agora eu vou fazer todo dia. Eu tô 30 quilos mais gorda, eu vou emagrecer 30 quilos. Cara, a gente era muito ruim em criar meta. Eu acho que a gente está melhor, porque o conhecimento, como você falou, a informação está muito mais disponível. Então, acredito hoje que as pessoas saibam que tem que dividir a meta em pequenas metas e comemorar e anotar e tal. Mas eu queria saber se você tem essa percepção que o recomeço ele é uma marca importante, como você falou, mas ela tem que vir adicionada de um planejamento possível. Exatamente, perfeito. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre fui aquela pessoa que fez metas de ano novo e eu nunca conseguia atingir nenhuma delas. E ano passado eu fiz um curso, o Thought Leadership com o Edger Barbosa. Se você me segue, com certeza você sabe quem é o Edger, porque eu só posto ele. Eu já falei para ele foi meu mentor, eu fiz, não se preocupe, eu não lhe matarei, eu não sou um stalker, mas eu gosto muito do seu trabalho. E eu fiz uma mentoria com ele. E na hora que a gente planejou a minha vida, literalmente, me emocionou. Então, inclusive, eu cheguei a chorar. Quando eu vi tudo aquilo construído, um passo a passo, sabe? Não tinha mais desculpa para dar. E a gente entende que, na hora que você fala isso, nessa capacidade de planejamento, você tem ideia de quantas escolhas a gente faz ao longo de um dia? São 35 mil decisões, em média.
por dia. Então, desde escolhas mais simples, como a roupa que eu vou sair de casa, ou o que eu vou tomar no café da manhã, ou então, né, decisões mais complexas, né, como qual faculdade eu vou fazer, ou então decisões profissionais. Então, o que acontece é que existem partes da nossa mente, né, especificamente adequadas para estabelecer esses padrões repetitivos de comportamento. Os nossos hábitos, eles são mais propícios a funcionar no modo automático do que enfrentar esse barulhento debate que costuma acontecer no nosso cérebro quando a gente toma uma decisão. Então, a ciência e a nossa própria experiência já demonstram que a mente, ela forma hábitos, né, naturalmente. É muito engraçado, tanto hábitos simples, com consequências, né, leves, quanto hábitos que vão ter consequências mais sérias. Então, eu aposto que os primeiros 15 minutos, né, se você for pensar, ao despertar pela manhã, provavelmente eles são todos iguais. Isso é natural. Por isso que é fácil acreditar que a persistência ela vem de um esforço repetitivo e consciente que molda as nossas ações, né, para que a gente possa atingir um objetivo. Se os nossos padrões de comportamento eles fossem um resultado, por exemplo, do slogan da Nike, Just Do It, né, tipo assim, só faça logo, né? Se fosse assim tão fácil quanto muitos de nós acreditamos, né, que então a mente consciente ela deveria, né, optar por continuar realizando as coisas que faz todos os dias. E isso seria possível se a gente pudesse controlar a nossa mente. Mas a gente não pode. A mente consciente ela tem pouca relação com as diversas coisas, né, que a gente faz, em especial quando a gente faz pela força do hábito, literalmente. Então, o eu que a gente conhece, ele vai se preocupar com o aumento do salário, com um relacionamento amoroso. O nosso eu inconsciente, que é essa área extremamente obscura e misteriosa nas pesquisas científicas sobre o hábito, o nosso eu consciente, ele forma hábitos que nos permitem repetir o que fizemos no passado. Então, a gente tem pouca experiência consciente sobre como formar hábitos ou como agir. Então, nós não controlamos os nossos hábitos, da mesma forma que nós não controlamos nossas decisões. Da mesma forma que nós controlamos nossas decisões conscientes. É muito legal quando a gente lê o livro do Kahneman, né, que ele fala do sistema 1 e do sistema 2. É muito sobre isso. Então, é como se o hábito fosse um eu que está aqui dentro, inconsciente, diferente, e o consciente que muitas vezes a gente joga para a força de vontade. Não é ele que vai estar atuando na formação do hábito. Então, você pode dizer assim mesmo, por exemplo, eu quero um novo hábito, então eu vou tomar uma decisão, mas isso por si só ele não faz com que nada aconteça com a memória do hábito, né? Esse é o seu eu consciente tentando agir, mas a memória do hábito ele tem uma lógica diferente. É como se fosse tão simples como você educar o seu cachorro. Eu quero que meu cachorro faça xixi no tapetinho, ele faz e eu dou uma recompensa para ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos achar que é tão simples assim. Imagino que não seja. Ô, Dani, a gente fala bastante, e como a Edma puxou no começo do episódio, de adquirir novos hábitos. E quando a gente fala de um hábito ruim, tá? Algo que a gente faça, que a gente sabe que aquilo ali não é bom e muitas das vezes a gente não consegue parar. É possível eu eliminar esse hábito ruim? Como é que é o processo disso? Se você puder explicar a gente, até no cérebro, como é que age isso tudo? Por que é tão difícil? Como é que eu faço para eliminar? Dá uma apanhada geral pra gente, por favor. A primeira coisa, eu acho que até antes de falar se é possível eliminar, é importante a gente ressaltar que os mesmos mecanismos de aprendizado são responsáveis tanto pelos bons quanto pelos maus hábitos, ou seja, tanto por aqueles objetivos que estão alinhados, né, ao nosso ser, como aqueles hábitos que se opõem a eles. Então, bons ou maus, os hábitos eles têm as mesmas origens. E eles vão resultar em experiências bem diferentes, é claro. Mas não se deixe enganar. Porque, nesse sentido, por exemplo, né, frequentar a academia com regularidade e fumar alguns cigarros por dia é a mesma coisa. Mas o resultado dos mesmos mecanismos em funcionamento.
A maioria da gente sabe quais comportamentos, como eu disse no início, né, são benéficos e quais comportamentos eles são prejudiciais à nossa saúde, né? Então, por que a gente ainda faz coisas que a gente sabe que é ruim pra gente? Não faz sentido. Eu vou contar uma historinha, sabe? Vou dar o exemplo da Manu. Manu era a irmã mais nova, tinha uma irmã mais velha, e normalmente a mãe delas chegava em casa à noite do trabalho e trazia sempre algum docinho, alguma coisinha assim, doce. Sendo que Manu era pequenininha e a irmã mais velha era maior. Então, na hora que a mãe trazia os doces, a irmã mais velha comia mais do que ela. Porque ela pegava mais rápido e tudo. Então, Manu fez, peraí, eu tenho que criar uma estratégia, estou comendo menos doce. O que é isso? Então, Manu começou a criar uma estratégia de comer doce muito mais rápido. A mãe chegava, engolia. Ela nem mastigava mais o doce, ela engolia o doce. Sendo que, quando ela era criança, ela desenvolveu o hábito de comer doces muito rápidos porque ela tinha um objetivo, que era competir com a irmã dela. E, normalmente, ela estava ganhando já, porque ela já estava desenvolvendo o hábito. Ela comia muito mais rápido que a irmã dela. Até porque a irmã dela não tinha esse objetivo dela. Só que Manu ficou adulta, né? O que acontece é que, por ela hoje ser adulta, ela ficou viciada em açúcar. Ela, sabe, come açúcar desesperadamente. Açúcar que eu digo assim, doces em geral. Só que o que acontece é que agora ela iniciou um hábito para ganhar da irmã no passado, que conduzia com o objetivo que ela queria. Só que hoje, os hábitos já formados, eles não estão mais alinhados com os objetivos da Manu, que é ter uma vida mais saudável. Então, a gente começa a entender que nossos hábitos, eles são contra-intuitivos. O que acontece é que nós somos repetidamente arrastados pelos maus hábitos numa espécie de guerra interna. Mas, lá no passado, na Manu criança, isso fazia sentido. Não mais hoje, mas o hábito já foi formado. Então, nós podemos mudar hábitos indesejáveis e desenvolver, por exemplo, bons hábitos que sejam coerentes com os nossos objetivos de hoje. Então, quando a nossa resposta automática ela é desejada, os nossos objetivos e os nossos hábitos eles estão em harmonia. Então, a gente não mais precisa confiar na força de vontade, que eu brigo tanto. Porque decisão e vontade, elas não são ferramentas apropriadas para fazer sacrifícios constantes. Então, para persistir, por exemplo, dos nossos novos objetivos. Então, apenas decidir não comer doce não vai ser mais a melhor estratégia para Manu. O que acontece é que teve um experimento que foi criado onde eles demonstraram o efeito de inibir os nossos desejos. Se você vê, na maior parte das vezes, as pessoas, principalmente quando a gente fala em doce, vou tirar doce da minha vida, nunca mais como doce. Extremamente radical. E a gente cria essa guerra interna com a gente mesmo. Nesse experimento, eles fizeram 2 grupos. Um grupo experimento e um grupo controle. No grupo experimento, eles pediram para esse grupo não pensar em ursos polares. Afinal, quem é que pensa que urso polar, né? E sempre que eles pensassem, eles não conseguissem, né, reprimir e pensassem no urso polar, eles tinham que tocar a campainha. Então, o que acontece é que eles tocaram, em média, 5 vezes a campainha, porque eles tinham que reprimir que o urso polar chegou. Na hora de colocar o segundo experimento, que foi onde foi usado nos 2 grupos, que era as pessoas eram instruídas a pensar no urso polar e tinham que tocar cada vez que pensassem. No grupo do experimento, onde as pessoas foram primeiro reprimidas a não pensar e depois tiveram que pensar, elas tocaram cerca de 8 vezes. O grupo controle, onde não houve experimento de reprimir o pensamento, era só sempre que pensar em urso polar, toca a campainha. Eles tocaram menos de 5 vezes. Então, na hora que a gente reprime algo, por exemplo, quando a gente quer mudar um hábito, um mau hábito, normalmente a gente quer tirar ele, não pensar, não vou mais pensar. Parece que esse ato de tentar reprimir, né, um pensamento desse uma energia, um booster especial, sabe? Para ele reaparecer mais tarde. Então, reprimir um desejo, ele vai sabotar as melhores intenções e vai dificultar o alcance dos objetivos. O que acontece é que, por exemplo, eu sempre pergunto para meus pacientes se eles dormiram bem, como foi a noite de sono, porque eu sei que isso tem interferência sobre o mecanismo de dor. E teve uma paciente que me falou bem assim, cara, eu não estava conseguindo dormir, eu estava começando a ficar preocupada, eu comecei a ficar ansiosa porque eu não estava dormindo e pensando que eu não estava dormindo porque amanhã eu tinha que trabalhar.
é como se nós ficamos acordados, preocupados, porque a gente não conseguiu dormir. Não consegue dormir. Né? É um loop que não faz sentido, porque quanto mais você pensa, mais você fica ansiosa, menos você vai conseguir dormir. Né? Então, exercer o controle, ele tem uma característica de oposição, que sempre parece atormentar, né, as tentativas de direcionar nossa mente. Então, quando os desejos eles não são satisfeitos, como assim, por exemplo, a gente está com a motivação mais baixa, está mais estressado, né? O nosso eu consciente ele vai entrar em cena e vai arranjar justificativa para desistir. Então, criar desculpa é um grande talento da nossa mente consciente. Então, quando você puder, por exemplo, criar outro comportamento que seja um substituto direto, poderia ser uma maneira que talvez não mudar o hábito, mas adaptar ele para atender os objetivos que hoje faz sentido. Então, você está construindo a memória de um hábito que você já tem. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, uma Coca-Cola, eu vou pegar uma água com gás. Então, sempre que me vier a minha memória, quero uma Coca-Cola, eu vou pegar uma água com gás. Então, compreender as motivações e os estímulos de um hábito, ele também ajuda a quebrar esse hábito. Então, tentar também ter tempo para poder pensar um pouco antes de agir, sair um pouco do piloto automático. As pessoas elas tendem a voltar aos seus hábitos quando estão distraídos, quando se sentem pressionados pelo tempo, pela falta de tempo, normalmente. Então, quando nós temos tempo para poder pensar sobre as nossas ações, a gente pode tomar decisões melhores. E esse é a grande moral da história, né? Então, você pode quebrar um hábito, mas é improvável que você esqueça, só se você tiver uma lesão cerebral. Mas, uma vez que nossos sucos cerebrais, depois da formação do hábito, eles já tenham sido formados no nosso cérebro, é quase impossível ser removido completamente. Então, ele vai existir, mas você pode criar um outro comportamento a partir de um mau hábito. Uma vez eu vi uma palestra sobre vício, e é muito parecido com hábito, né? O circuito, e ele falava que é impossível não ter um vício. Todo mundo é viciado em alguma coisa. Uhum. O que você pode fazer é facilitar qual vício você quer ter. Mas qual é a diferença do vício e do hábito? É uma questão de um é nocivo e o outro não é isso? Ou não? Não, mas o hábito pode ser nocivo também, depende do que você vai... Eu acho que... Então. O objetivo da palestra não era nem diferenciar hábito de vício, não. Era só para falar sobre vício. Uhum. Mas quando eu assisti a essa palestra, eu nunca tinha pensado que é bem similar, na verdade. Entendeu? Talvez seja a mesma coisa, só a gente só usa nomes diferentes. A maioria dos estudos comportamentais, principalmente de mudança de hábito, eles estão muito relacionados a pesquisadores que trabalham com problemas com vício de cigarro ou cocaína. Enfim, tem muito. Quando você começa a estudar e procurar as pesquisas, esse do urso polar, se não me engano, o pesquisador ele é uma referência em algum centro de mudança de hábitos em pessoas viciadas, assim, sabe? É muito linear, é muito íntimo. Uhum. Mas é porque talvez, você falou assim, a gente não elimina, a gente se troca. É porque talvez a gente fale assim, você tem que parar com isso, você tem que, para, e não parece que não é muito bem possível mesmo, entendeu? É nesse ponto que eu quero trazer. O vício, você realmente tem que trocá-lo. Uhum, é exatamente isso. E aí a gente vê um pouco isso na atividade física. E eu falei sobre a gente estar mais presente, né? Trazendo nosso pensamento para o presente. Tem muitos estudos sobre pessoas viciadas em cigarro com a respiração e a meditação, porque elas trazem você para o aqui e agora e você começa a ter decisões e você começa a ativar essa área, esse seu eu consciente para tomar decisões mais saudáveis e que é o seu objetivo. Vícios são hábitos, mas são hábitos nocivos, que é aquela ideia, os hábitos eles são formados no mesmo lugar, o aprendizado é o mesmo, tanto para o bom e para o ruim. Eles são construídos da mesma forma.
Mas olha essa entonação de frase. Rafa, você tem o hábito de fazer atividade física. Ou, Rafa, você é viciado em atividade física, né? Olha como... A gente linka muito o vício, acho que por conta de drogas, né? Então a gente usa essa palavra para dizer isso. Exatamente. Entendi. É só Mas eu achei super importante você falar isso agora, essa frase, porque eu li o livro Sem Esforço, que é do... esse aqui. Dá pra ver? Eu devia estar aqui, ó, recebendo... Amazon. Me patrocina. Cria o link, por favor. E ele fala dessa relação. Quando você fala de eu sou viciado em atividade física, eu entrei num grupo de leitura. Eu gosto muito de ler. Eu nunca fui uma criança extremamente assídua à leitura. Eu desenvolvi na vida adulta o hábito da leitura. E eu entrei num grupo de leitura esse ano. E uma das pessoas, numa das aulas ao vivo, né, que a gente foi discutir sobre um livro, quer dizer, esse livro, Sem Esforço, ela falou que a gente também precisa ter a capacidade de entender até onde a gente pode ir. Por quê? Ela falou que ela começou a gostar tanto de ler, tanto que ela começou a não ir para a academia para poder ler. Ela não ia conversar com a amiga dela porque ela queria ler. Ela não descia com o cachorro dela porque ela queria ler. E ela ficou viciada em leitura. E isso não quer dizer que seja uma coisa boa, porque ler é bom. Ela começou a não fazer coisas que eram boas para ela para ler. Então, eu acho que isso que você falou agora foi até uma grande sacada que agora me trouxe, que a gente precisa entender os nossos limites. A atividade física é ótima, mas ela não pode interferir nas minhas outras áreas. Eu não posso deixar de visitar minha família porque eu vou para academia, eu preciso ir para academia. Eu não vou deixar de fazer uma coisa que é importante para mim, porque eu preciso fazer isso. Então, e a coisa que seria bom para mim passa a me dominar. E já não traz mais uma relação saudável. Por isso que a gente fala em vício. Que a gente sai dessa relação saudável. Ô, Dani, já me falou algumas coisas interessantes, mas já caminhando para o nosso fim, você falou sobre a importância do ambiente, se colocar num ambiente favorável ao comportamento que você deseja ter. Você falou sobre a necessidade de uma recompensa mais momentânea. A Rafa trouxe a ideia do prazer. Você falou para a gente não deixar aquela coisa do depender dessa força de vontade, você se planejar, automatizar ao máximo os processos. A gente falou sobre a importância das datas para o recomeço, planejar bem as nossas metas para a gente não criar uma expectativa demasiada e com isso a gente não conseguir cumprir. Lembra aí, acho que a gente falou sobre tudo isso. Mas assim... Edma, eu fico impressionada com essa memória, Edma. Você fica... Arrasa. Ela arrasa, cara. Muito boa. A gente podia encaminhar a nossa conversa para umas fases, assim. Existem fases clássicas de um novo hábito. Eu vou sentir vontade de não fazer. O que pode acontecer? Isso existe? E sim. Então, como o hábito ele funciona e como é que ele é criado, né? Então, entender e reconhecer as bases, né, que nos ajudam a construir estratégias mais eficazes para construir um novo hábito é super importante. Então, o momento que o hábito starta a informação, a gente chama de estímulo. Então, é como se eu olhasse para algo que me gerasse estímulo para poder fazer. Você falou da roupa, lembra lá? Que as pessoas que deixavam já a roupa preparada no outro dia para poder praticar atividade física, elas conseguiam manter o hábito com mais eficácia. Elas gostavam de vestir aquela vestimenta, né? Esse é o gatilho, é um estímulo. Na hora que eu olho a roupa, aquilo já né? Já cria em você aquele negócio, vou para academia. Então, na hora que você quer formar um hábito, você tem que tornar esse estímulo grande o suficiente no seu ambiente, para que você acorde e olhe para ele, vou para a academia, vou trocar de roupa, vou para a academia. Então, os estímulos, eles vão desencadear um hábito, eles vão começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, os hábitos, eles vão ser apreciados, né, como você falou. Então, a segunda parte é a intenção. Qual é o porquê? A gente tem que ter esse porquê. Qual é o motivo de estar fazendo aquilo? Então, o ideal é que a gente tenha essa intenção muito forte do que eu quero fazer. Eu quero, por mais que seja uma coisa... que o que é estar saudável? Mas, assim, tem que ter aquela motivação. E daí a gente vai para a ação, que é o próprio comportamento, a repetição, né? A rotina.
Então, quando ocorre a interação do seu cérebro com a tomada de decisão e as suas emoções, né, em relação a esse comportamento. Porque o cérebro ele vai se organizar com memória associativa. Se eu olho ali para a roupa, eu sei que tenho que ir para a academia. E aí, então, vem a recompensa que tem que ter, que é o que reforça, né, o seu cérebro a lembrar do comportamento no futuro. Então, a antecipação, ela vai criar o estímulo, o contexto, né, a persistência da rotina, a repetição, uma intenção forte e o desejo pela recompensa, ela vai formar o hábito dessa forma. Muito bom, hein? Isso. A gente sempre dá muitos exemplos práticos aqui, né, Edma? No final do tópico, quando a gente traz o convidado onde tem muita teoria boa, mas acho que nem precisa, né? Olha quanto exemplo prático a Dani deu aqui pra gente. E é muito... Desculpa, Pode Dani. falar. A gente também vem falando, né, Rafa, da importância do fazer em pílulas, em snacks, né, como no outro episódio a gente falou. Isso é um reforço e tanto de comportamento. Essa ideia da meta mais alcançável, isso é muito, muito, muito importante para um novo hábito. A gente começou inicialmente, né, Rafa, comendo muita comida congelada. E aí depois a gente passou por uma... Primeiro a gente entrou numa ideia que a gente conseguiria fazer a nossa própria comida. E a gente ficava cozinhando por muito tempo, até o dia que a gente desistiu e comia a mesma comida a semana toda e era horrível. E aí a gente decidiu ter comida congelada. Quando a gente percebeu... E aí passamos depois por uma fase de nem a comida congelada a gente queria mais. Aí comeu na rua. Comer na rua também não dá. Agora que a gente tem uma feira perto da nossa casa, a gente tem a ideia de fazer um pouquinho por dia e não ficar o dia inteiro cozinhando para que só ter a semana toda. Então, você vai percebendo que é muito mais suave do que uma mudança drástica assim, na sua vida, né? Geralmente ela não está nos extremos. Geralmente ela está muito mais num jeito ali, o que dá para fazer hoje? Eu vou cozinhar isso aqui, vou cozinhar isso aqui, do que numa mudança drástica e tal. Assim, pela minha experiência dos meus hábitos que eu já mudei, tá muito mais nisso do que numa decisão repentina, revolucionária. Essa é uma grande barreira, quando você coloca uma meta que é inatingível, porque é uma coisa que você já vai criar uma desculpa para poder não fazer. E isso é o que você falou, né? Tornar esse hábito fácil, criar o contexto. Eu moro perto da feira, fazer com que os hábitos eles fiquem cada vez sejam pequenos, assim, qual é o mínimo possível que eu posso fazer? É aquela história do 1% melhor cada dia. Quando você conseguir, você vai ver que você vai aumentando o espaço que esse hábito está tomando, você divide ele. Por exemplo, eu quero começar a meditar, minha meta são 20 minutos, faz 10 de manhã e 10 da tarde. E mesmo que aconteça de você escorregar e você... enfim, interromper, volta para ele. E seja paciente e confie no processo. Ninguém aqui é perfeito e paciência é tudo. Verdade. Sem dúvidas. E agora chegou aquele momento, hein, Edma? Aquele que ela se preparou, mas não adiantou nada de se preparar. Mas não adiantou, porque a gente mudou as perguntas, ela não tá sabendo. Não, como assim? Dani, o que é saúde para você? Eu fui muito influenciada pelo Edmu. Mas eu acho que é uma coisa que eu acredito. Ele é maravilhoso, né? Mas ele falou exatamente... Eu tinha escrito isso, que é muito sobre contexto. Saúde, ele é um presente, o presente mais valioso que a gente tem, mas ele é muito sobre o contexto que a gente, né, vive. Quando eu fui pesquisar o que era saúde no dicionário, ele fala sobre processo dinâmico do indivíduo com o ambiente, dinâmico. E é exatamente isso. Eu gosto muito da doutora Regina Chamon, que eu fiz um curso de meditação com ela, e ela fala exatamente isso. Saúde é cultivado todos os dias. É essa capacidade, é você ter a liberdade das suas escolhas, não ser refém e trabalhar o seu corpo, a sua mente e o seu cérebro integrados para um objetivo que você deseja alcançar, ou para se recuperar de alguma enfermidade, mas é esse processo dinâmico. A OMS fala que saúde é o completo bem-estar mental, físico, social. Ninguém nunca está nesse estado. Não existe esse estado. Né? Principalmente o presidente da OMS. Ele não está nunca. Não tá, é impossível. Ele está nesse lugar. Isso. Eu vou te mandar uma coisa, tá, Dani? Tá prometido, e vou disponibilizar para quem quiser também. É um artigo incrível sobre a filosofia da saúde. Faz a gente refletir bastante.
Eu vou te adoro. mandar. Que você falou Legal, uma inclusive coisa ele agora. ele foi pauta do Edma, do nosso roteiro também com o podcast da Renata, não foi? Da Renata, isso. Porque você falou agora uma coisa que me remeteu a ele, mas fica para uma próxima. Dani, uma experiência inesquecível. Eu tenho inúmeras, mas eu acho que nesse momento foi o aniversário da minha avó. Há 2 anos, com a pandemia, eu estava sem ter convívio com toda a família e ela, e todo esse medo, né, constante por causa da pandemia, do vírus, e enfim. Ela sempre foi uma pessoa extremamente ativa, mas se isolou completamente. E esse ano, essa semana, ontem, né, dia 6, toda a família foi comemorar o aniversário com ela. E, assim, vai ficar para sempre. Eu amo minha avó. Quantos anos ela fez? 83. Nossa, que maravilha. Mas ela é o que eu conheço de amor. Então, para mim, foi uma experiência inesquecível. Ficou marcada na minha memória. Legal. E agora vai ser difícil essa pergunta, hein? Que você citou tanta autora aí, eu quero ver essa sua resposta. Se você pudesse escolher alguém para dar uma caminhada, quem seria e por quê? Essa pergunta para mim é fácil, né? Eu acredito muito na existência de um criador que olha para nós, né, que guia os nossos caminhos. Se eu fosse falar uma pessoa, eu falaria Jesus. O cara mais falado da face da Terra, onde não tinha internet, nem WhatsApp, nem Instagram, e até hoje a gente fala dele. Inclusive, o nosso calendário é baseado antes e depois de Jesus. Então, o cara é a sabedoria. Eu estou lendo um livro sobre sabedoria e muito do que a gente vê hoje, inclusive de grandes autores e grandes pesquisas sobre o que é sabedoria, ele está escrito na Bíblia, né? Um livrozinho de milhões de anos que ninguém tem paciência de ler, mas que ele traz aprendizados e experiências incríveis e reflexões, mas só cresce quando tem reflexão, porque só ler, só conhecimento não basta. A gente precisa refletir para poder usar na nossa vida. E sabedoria é uma coisa que eu busco, com humildade. O que eu busco não é ser melhor que ninguém, mas eu ter a sabedoria de poder levar o que eu acredito para outras pessoas, porque eu acredito também que sozinho a gente até pode, né, chegar no final da nossa missão, mas quando a gente está junto, tem um significado diferente. E eu acho que o que eu aprendo muito com Jesus e com a Bíblia é isso, tem um significado maior. Então, inclusive, meus estudos sobre comportamento e tudo vem também da minha experiência espiritual. Então, ele é o cara. Eu já vi falar que a gente tende a fazer, a ter mais um comportamento quando a gente tem por quem fazer, né? Mas é aquele grande intenção, né? É o meu porquê. Um propósito maior. Se você pudesse ter uma habilidade, qual seria e por quê? Então, eu fiquei pensando sobre isso agora e eu tinha escrito improvisação. Na hora que eu preciso improvisar na vida adulta, eu paro. Mas aí eu fui revisitar minhas memórias de criança e até eu acho que adolescência, eu tive grandes capacidades de improvisar e eu acabei me prendendo pela minha síndrome de impostora, né? De achar que não tá bom ou que eu não vou conseguir. Mas eu queria desenvolver novamente essa minha capacidade, a habilidade, eu acho, de improvisação, de você, né, chegar e fazer, que muitas vezes é mal interpretada, né, mas que, enfim, ser ousada, né, de você vai e faz, com a cara e com a coragem. É uma boa capacidade, é uma boa habilidade, gostei. A gente já está 1 hora falando ideias, né? Eu poderia contar várias histórias assim, de assalto, onde eu falei pro cara, querido, eu sou um estudante, tinha acabado de ter salário, com a arma, amigo, tu acha que eu vou querer morrer por causa de R$50? Fica aqui, eu vou dar para você. Aí tirava o cartão, botava no cartão, eu dizia, vamos embora, essa menina não tem dinheiro. Não fui assaltado, o rapaz foi embora. Essa é a minha capacidade de improvisação que eu preciso trazer de volta. Muito bom, Dani. Amei o nosso papo. Muito obrigada por você ter feito esforço de estar aqui com a gente. Essa conversa que a gente está tentando marcar há muito tempo. Obrigada mesmo, foi ótimo. A gente quer saber onde é que a gente te encontra, a galera que está ouvindo aqui o Toque da Saúde, se quiser trocar uma ideia com você, pedir algumas dicas. Esforço nenhum, eu amo estar com vocês, eu aprendo demais com vocês dois. Instagram, Dani Moraes Físio, Twitter, Dani Moraes Físio, Facebook, Dani Moraes Físio, Dani Moraes Físio. Com I. Dani Moraes Físio.
LinkedIn, Daniele Moraes, o negócio, tudo aqui. Nossa, não tem como. Dani, só tenho uma coisa para te dizer. E vai rolar uma mentoria sobre criação de hábitos em saúde. Ó, legal. Vai Tem ter. data? Não, mas vai ter. Mas vai rolar esse ano, 2022? No primeiro semestre. A gente tá pra agora Quando bota maio. prazo social assim, ó. Vou colocar, porque eu vou fica- usar, né? Norma social, vou ajudar. Vou colocar Isso aqui. aí. Maio isso a aí. gente lança. Maio. Só Fechou, vou então. Só vou te falar uma coisa, Dani. Você tá longe de ser impostora, porque você é incrível. Muito obrigada pelo papo. Pessoal, todo mundo que tem algum hábito, quer dizer, que você saiba que queira mudar o hábito, adicionar hábitos, por favor, encaminhe esse episódio, compartilhe o talk para a gente conseguir levar mudança de saúde para as pessoas, porque a informação é muito importante no processo para você fazer melhores escolhas. Bom, obrigada para quem chegou até aqui. A gente se vê, galera, semana que vem. Beijo e encaminha pra todo mundo aí, hein? Ah, e vai lá, www.toquedasaude.com.br, né? Pra quem não viu, a Rafa mandou beijinho com a mão, gente. Vai lá no YouTube que vale. Eu mandei coraçãozinho. Beijo, galera. Até semana que vem.